Olá pessoal, então fazendo um novo vídeo aqui para a gente conhecer um pouquinho da chamada jornada psicológica que é atribuída às cartas do tarô. Então eu peguei aqui a primeira carta, né, que é a carta sem número, carta muitas vezes chamada de carta zero, a carta do louco, e ela vai representar nessa ideia de jornada psicológica o surgimento do ser. Né? Então a grande questão é que todos nós nascemos, somos inconscientes de nós mesmos. E a partir do momento que nós estamos no mundo, nós somos obrigados a agir. Então é aí que começa a nossa jornada. Esse início de jornada dentro de um processo de inconsciência de nós mesmos é representada pelo louco, tá? Aí a carta seguinte que vai aparecer pra gente é a carta número 1, que é a carta que em português foi chamada de Mago, tá? Que é a carta Le Bateleur. Essa carta ela vai representar esse nosso primeiro momento em que a gente começa a tomar conhecimento do mundo, seria a nossa primeira infância, e a gente começa a tentar compreender quais são as nossas potencialidades, aquilo que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer para se situar no mundo, para se estabelecer no mundo. Tá? Então essa é a carta número 1, é a carta em que a gente está aprendendo a lidar com a existência. Então a gente está testando as nossas possibilidades, vendo o que dá certo, o que não dá certo, aquilo que nos leva a sermos aprovados pelos nossos pais, pelos adultos, pelas pessoas que estão à nossa volta. A gente tenta compreender mais ou menos como funciona esse nosso universo no qual nós fomos colocados. Né? Aí então vem a carta número 2. A carta número 2, ela representa também já um momento em que existe um tanto de experiência, a papisa, né? Que já existe um tanto de experiência, a gente já, vamos dizer assim, nós já demos os nossos acertos, já demos as nossas cabeçadas, e aí a gente percebe que existem leis, né? A gente percebe que existem leis, e aí a gente vai entrar num estado mais de introspecção. Essa carta ela vai representar esse processo de introspecção, em que a gente procura se proteger, compreendendo melhor, usando mais o nosso intelecto, né? E aí vai representar um pouco da fase da pré-adolescência. Né? Nesse processo entra a carta da Imperatriz, que vai representar a família, né? As leis da família, aquilo que funciona dentro do ambiente familiar. Ao mesmo tempo a proteção e as regras que envolvem a família. E também os impulsos que a gente pode ter no universo familiar que não são tão bem aceitos assim fora das nossas casas, né? Então ela vai representar um pouco essa questão, a adolescência, né? Essa negociação com o mundo, com o nosso universo familiar e com a casa. Muito bem, só que a papisa está olhando para fora desse mundo, né? Então ela está olhando para o devir. O devir é o mundo exterior, está sendo representado aqui pelo imperador. Então o imperador ele vai representar o nosso contato com o mundo fora da nossa casa, né? O mundo onde estão estabelecidas leis, tradições, questões que vão além do universo familiar e que podem afetar o universo familiar, inclusive. Né? Representa a experiência do trabalho, a experiência dos relacionamentos fora do ambiente doméstico. Uma vez que nós vamos compreendendo isso, vem também a necessidade de compreender como funciona esse sistema fora de casa, como se dão as coisas, quais são as leis que envolvem as relações sociais, os poderes, os interesses, e a pergunta também se essas leis elas transcendem o universo da matéria.
Então, a carta do Papa ela vem representar essa vontade de compreensão do sistema como um todo. E aí nós temos os dois, as duas figurinhas aqui, ó, consultando o Papa representando essa referência, ele é o pontífice, né? Ele é a ponte entre o espiritual e o material. Então, até que ponto aquilo que está ao alcance dos nossos olhos é regido por um sistema, por leis que estão além dos nossos olhos, né? Então, ele vai representar essa vontade de se tomar contato com um conhecimento mais profundo e superior daquilo que nós testemunhamos naturalmente nas nossas experiências da vida. E aí então vem a carta número 6. E aí a gente já não está mais falando dessa busca do conhecimento, e sim de uma força que atua sobre todos nós, que é a força Eros, né? A força do amor, que gera no ser humano, de modo geral, um arrobo, um ímpeto, uma vontade de fazer e de realizar e de estabelecer vínculos que ele não consegue compreender perfeitamente, ele simplesmente sente essa necessidade, né? E é uma necessidade que, se ele não tomar cuidado, pode levá-lo a complicar a sua vida. Mas é uma vontade, de qualquer maneira, que o impele para que ele tome ações. E aí vem a carta número 7, que é a carta do carro, que representa justamente isso, as ações que estão sendo tomadas. Geralmente por conta dos arroubos do coração, a vontade, o desejo, né? Também pelos afetos. E aí, se aquilo que foi logrado com o Papa, que é o conhecimento, e foi somado à questão das emoções, é conciliado de uma maneira positiva, as ações tendem a ser ações positivas. Aí vem a carta número 8, que é a justiça. Então, que é o momento em que, depois que as ações foram tomadas, nós vamos começar a perceber como que o mundo reage a essas ações, quais são as leis que vão aprovar a nossa conduta e quais são as leis que vão reprovar essa conduta. Então a gente fica à mercê do julgamento, né? Seja do julgamento da jurisprudência mesmo, ou o julgamento de como a sociedade nos vê e como ela nos trata, e até o julgamento que nós internalizamos das nossas próprias ações. Então, é um momento, a justiça ela representa esse momento de reflexão sobre as ações que nós tomamos, né? E aí, uma vez que esse processo todo foi vivenciado, vem a figura aqui da carta número 9, que é o eremita, representando a experiência, né? O acúmulo da experiência. Então, ele já compreende quais são as ações do amor, quais são as contribuições do conhecimento do sistema em que nós estamos, como são as leis familiares, como são as tradições, as leis do mundo. Ele já experimentou a ação, o reflexo dessas ações na Carta da Justiça, e aí ele já tem uma experiência acumulada que o distancia já de certa forma daquele o louco, né, que é ele no comecinho da sua jornada, né? Então ele já tem uma experiência de mundo e já pode se firmar com uma certa segurança sobre essa experiência. Mas aí o que acontece? A carta número 10 aqui, a roda da fortuna, ou seja, o mundo é transitório, o mundo tem leis transitórias e as experiências elas não podem se estagnar, elas não são uma verdade completa a respeito do mundo. Então essa roda da fortuna ela vem para nos alertar de que o mundo é transitório, as situações são transitórias e nem sempre aquilo que se aplica ao passado, às nossas experiências, é uma lei universal que vai se aplicar para todas as situações da vida, né? Então a roda da fortuna ela vem para desestabilizar as nossas certezas. Então é uma nova experiência aí para o eremita que tem que se fazer menino de novo, se a gente pode dizer assim. E aí a pergunta é: o que é necessário para vencer essa roda da fortuna? Como nós podemos nos colocar no meio da roda, ou seja, no lugar da roda em que nós seremos menos afetados?
E aí vem a figura da força, né? Que é aquela questão platônica da coragem. O que é a coragem? O que é a força? É a nossa capacidade de conhecermos a nós mesmos, conhecermos os nossos instintos. Reparem aí que o leão está na altura genital dessa figura, que é uma figura feminina, porque é uma alegoria, a força feminina. E o momento em que nós conhecemos os nossos ímpetos, os nossos desejos, as nossas vontades, nós, com a nossa consciência desse autoconhecimento, nós temos a força necessária para superar as adversidades. Contudo, existe também a possibilidade de que nesse processo existam situações que nos tirem as possibilidades de ação, né? Então, aí a gente tem de viver um momento de introspecção, de análise. Então, reparem aí a carta do dependurado, ele está de olhos abertos, né? E ele observa a situação, ele sabe que não é o momento de agir, mas se ele está consciente desse processo, quando chegar o momento, reparem, ele não está numa situação fatal, ele não está preso pelo pescoço, é pelo pé, ele poderá agir com maior segurança, com maior conhecimento, né? E aí será o momento em que ele, conhecendo o mundo, poderá, reparem aí a carta, dançar no mundo, né? Então aquele que tem a sua força interior, o seu autoconhecimento, embora esteja em algumas situações preso, de mãos atadas, está interiormente numa situação de certa segurança. Muito bem, passou por esse processo de, de prisão, se a gente pode dizer assim, necessariamente nós somos obrigados a passar por um processo de morte, né, que é o arcano 13, que não tem nome, então não tem nada escrito aí, reparem. Ele só é chamado de arcano sem nome ou arcano 13. E a gente comumente chama ele de morte. Ele vai representar essa necessidade de nós avaliarmos aquilo que não nos serve mais, das experiências passadas, das nossas crenças, das nossas convicções, das nossas certezas, e aquilo que realmente vale, para liberar o campo para uma nova semeadura, se a gente pode dizer assim, uma semeadura mais madura, mais plena, né? Então aí é a figura da morte. Reparem que é uma figura ativa, né? A imagem é uma imagem que está em ação com a foice, né? É a morte ceifadeira, e ela está aqui, inclusive, rompendo com arquétipos do passado, né? Enterrando isso para que se construam novos arquétipos. Então, simbolizando essa transformação interior, que vai precisar se valer para essa nova semeadura da utilização de algo que faz parte da sabedoria, que é a temperança, né? Que a gente viu nas leis platônicas. Então é aí que a gente vai começar a tomar atitudes mais equilibradas, né? Pautadas no equilíbrio das forças, né? E aí, dentro da lição platônica, ele fala em sobriedade, no equilíbrio na alimentação, né? A sobriedade é o equilíbrio no consumo da bebida, aí tem o equilíbrio na alimentação, para que nós não caiamos em glutonaria, né? E da sexualidade, que ele chama de castidade, né? Então, quando o homem ele consegue tomar decisões em que ele equilibra os ímpetos e os desejos do corpo e também do ego, ele tem um caminho mais que possibilita, né, a realização. Mas isso não basta. E aí é que entra a carta do diabo. É necessário que o homem tome contato, que o ser humano tome contato com as suas sombras, com aquilo que aprisiona a sua força passiva de sentir, com a sua força ativa de agir. Então, enquanto os sentimentos são presa
da incompreensão do ser a respeito de si mesmo, as suas ações são ações destrutivas. Então ele precisa transformar essa sombra aqui em luz, que é o que a gente vai ver mais adiante na carta do Sol. Então aquele que olha o diabo nos olhos e consegue ver o reflexo de si mesmo na pupila do diabo é aquele que está pronto a transformar suas sombras em luz. E isso é extremamente importante para que haja um conhecimento mais pleno da vida. E aí nós vamos para a carta 16, o que acontece quando nós olhamos o diabo nos olhos, nós destruímos as torres, né? Nós desfazemos as ilusões que nós temos a respeito de nós mesmos e daquilo que nós fazemos. Se nós não fazemos isso num processo consciente, nós acabamos deixando que as próprias leis divinas, né, e essa parte do tarot trata disso, se incumbam disso para a gente. Se nós não desfazemos por nós mesmos as nossas ilusões, algo acontece que as desfaz. Então é disso que trata essa carta à Torre. No momento em que nós, então, estamos num contato mais profundo com nós mesmos, entra a questão da carta da estrela, que é quando se acende a nossa estrela, quando nós começamos a fluir naquilo que nós somos de fato. Então nós entramos em contato com o nosso eu mais profundo e aí nós passamos a realizar no mundo aquilo que está dentro da dinâmica da nossa alma, ou do nosso espírito, né? Então é isso que vai representar a estrela, quando se acende a nossa estrela. Mas independentemente disso, a vida continua. E aí vem a carta da Lua. E a Lua representando as transitoriedades, o nosso universo emocional, a nossa intimidade, aquilo que está dentro dos nossos anseios, dos nossos sonhos, das nossas intuições. Então, a necessidade de tomar contato com esse lado emocional que é dinâmico, né? Não é porque a gente se assenta em determinada atividade, em determinada rotina, que a vida simplesmente fica estagnada naquilo. Não, a vida é dinâmica. E esse dinamismo afeta, obviamente, o nosso lado emocional. Então a Lua está representando esse aspecto da vida com o qual nós temos que travar contato e temos de lidar. Aí então, um outro aspecto da vida é o Sol. Então a necessidade desse conteúdo da Lua vir e emergir a consciência. Né? Então nós vemos aqui a figurinha de uma personagem que é Sol em Gêmeos, né? Então a questão da astrologia que a gente já viu. Mas aqui a gente tem essa personagem aqui um pouco animalizada, o rabinho aqui, ofuscada pelo Sol, e essa daqui pisando em terra firme e conduzindo, né, esse seu gêmeo. Né? Então é um aspecto nosso íntimo, nosso interior. Então quando nós vamos tomando consciência, por exemplo, das nossas emoções e vamos conduzindo essas emoções para um patamar um pouquinho superior, um pouquinho mais sublimado. E isso não somente as emoções, a nossa consciência, o nosso modo de lidar com o mundo. Então é o conhecimento, é a depuração, né? Reparem aqui os vapores que vão sendo atraídos pelo Sol, né? Pela força do Sol. Depois desse processo de tomada de consciência, chegamos aqui ao final da vida, e repare que o final da vida não é a carta da morte, é a carta do julgamento, né, em que nós nascemos de novo para um plano aí superior. Né? Então, o julgamento representando a carta da justiça no seu nível mais sublimado, mais superior. Então, é o momento em que a consciência ela cobra o que é que nós fizemos dessa experiência, né, dessa experiência toda de vida. E aquele que compreende tudo isso é aquele que compreende como funciona, aqui temos a carta do mundo, como funciona o mundo, né? Quais são as forças que atuam sobre o mundo e de que modo, conhecendo essas forças, é possível ter uma vida mais leve, mais ausente das paixões, né? Das paixões no sentido patos, né? Que geram apatia, que gera as doenças do espírito que geram a dor, o sofrimento.
Então, como essa compreensão da vida pode nos facilitar a existência. Tá? Então, essa é a jornada, né, psicológica que a gente pode associar ao tarô e é o ensinamento que ele pode nos proporcionar ao longo das nossas consultas. Tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer comentário, qualquer dúvida, podem anotar aí. Anotem nos comentários e eu vou tentar responder, tá bom? Abração a todo mundo, até mais, tchau, tchau.